6 formas de prevenir a trombose ainda hoje. Imagine que você está sentado tranquilamente em sua casa, tomando um café ou assistindo televisão, e de repente sente uma dor estranha na perna. Talvez um inchaço, uma sensação de peso, ou até uma mancha roxa que apareceu sem motivo. Muita gente ignora esses sinais, acha que é só cansaço ou algo passageiro, mas na verdade pode ser o início silencioso de uma condição grave, chamada trombose. E o mais assustador, a trombose não escolhe hora nem lugar para atacar. Ela pode surgir em qualquer pessoa, inclusive em quem nunca teve problema de saúde antes. A trombose acontece quando o sangue, que deveria circular livremente pelas veias, forma coágulos que bloqueiam a passagem. É como se uma estrada cheia de carros ficasse de repente interditada por uma barreira. O trânsito para, e dentro do nosso corpo, esse engarrafamento do sangue pode trazer consequências sérias. Se o coágulo se solta e vai parar no pulmão, no coração ou no cérebro, o risco é de vida. É por isso que tantas pessoas acabam sendo pegas de surpresa, porque não sabiam que estavam em perigo. O que talvez você não saiba é que a trombose é uma das doenças que mais mata silenciosamente no mundo. Não dá aviso alto, não bate na porta, não manda recado. Muitas vezes, o primeiro sinal já é uma complicação grave. E o mais impactante, ela pode ser evitada com atitudes simples, mudanças pequenas que qualquer pessoa pode começar a fazer ainda hoje, sem gastar nada e sem depender de remédios caros. Neste vídeo, você vai descobrir 6 formas práticas de prevenir a trombose. 6 passos fáceis que podem ser a diferença entre viver tranquilo ou se tornar mais um número em uma estatística assustadora. E o melhor de tudo, não estamos falando de soluções complicadas. São atitudes acessíveis, que até uma criança de 10 anos entenderia, mas que a maioria dos adultos insiste em ignorar. Então, preste atenção. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos, se trabalha sentado o dia inteiro ou se passa muito tempo em pé. A trombose pode atingir qualquer um, e a única defesa real que temos é a prevenção. O que vou compartilhar com você hoje pode literalmente salvar a sua vida, ou a de alguém que você ama. Antes de revelar as 6 formas, eu quero que você faça um exercício rápido. Olhe para suas pernas. Elas estão inchadas? Alguma está mais pesada que a outra? Você sente dor ao apertar a panturrilha? Se sim, nunca ignore esses sinais. Mas mesmo que agora você não sinta nada, a prevenção continua sendo essencial, porque a trombose é como um inimigo invisível. Ela pode estar se formando sem que você perceba. Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos juntos entender essa ameaça silenciosa e, principalmente, aprender como combatê-la. Até o final deste vídeo, você vai ter em mãos um guia simples, prático e poderoso para manter seu sangue fluindo livremente e seu corpo protegido. Quero te contar uma história real que ilustra bem como a trombose pode mudar a vida de uma pessoa de forma inesperada. Maria, uma mulher de 55 anos, sempre foi ativa. Gostava de caminhar, cuidava da casa, ajudava os netos e nunca se preocupou muito com problemas de saúde. Um dia, depois de uma longa viagem de ônibus para visitar familiares em outra cidade, ela percebeu que sua perna direita estava inchada e dolorida. No início, pensou que fosse apenas cansaço da viagem. Afinal, quem nunca sentiu as pernas pesadas depois de horas sentado? O problema é que, em vez de melhorar, a dor só aumentava. No terceiro dia, o inchaço já estava visível até para os outros. Um de seus filhos insistiu para que ela fosse ao hospital. E foi ali que veio a notícia. Maria estava com uma trombose venosa profunda. O coágulo poderia ter subido para o pulmão a qualquer momento, causando uma embolia pulmonar, que muitas vezes é fatal. O médico deixou claro, se ela tivesse esperado mais alguns dias, talvez não estivesse viva. A história de Maria não é única. Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo passam pela mesma situação. Algumas conseguem tratamento a tempo, outras não têm a mesma sorte. O detalhe que assusta é que a maioria desses casos poderia ter sido evitada com medidas simples. Mas como muitas pessoas não têm informação suficiente, acabam correndo riscos sem perceber. Outro exemplo marcante é o de José, um homem de 62 anos que trabalhava como caminhoneiro.
Ele passava horas dirigindo sem parar, sempre focado nas entregas. Um dia, ao descer do caminhão, percebeu que sua panturrilha estava dura e dolorida. Ignorou os sinais, acreditando que era apenas esforço físico. Só que dias depois, começou a sentir falta de ar intensa. Foi levado às pressas para o hospital e diagnosticado com embolia pulmonar, consequência direta de uma trombose não tratada. José sobreviveu, mas precisou de meses de tratamento e cuidados para se recuperar. Essas histórias nos mostram duas coisas importantes. Primeiro, a trombose não é uma doença distante que só atinge pessoas com problemas graves de saúde. Ela pode acontecer com qualquer um, com uma avó, um caminhoneiro, uma pessoa jovem que fica muito tempo sentada estudando, ou até mesmo alguém saudável que viaja de avião. Segundo, o tempo é crucial. Reconhecer os sinais e, principalmente, adotar atitudes de prevenção pode ser a chave entre viver sem complicações ou enfrentar uma luta difícil pela vida. E é justamente isso que você precisa entender. A prevenção não é apenas um detalhe, mas uma escolha diária. Maria poderia ter evitado a trombose se tivesse levantado algumas vezes durante a viagem, bebido mais água e feito movimentos simples de alongamento. José poderia ter se protegido melhor se tivesse pausado suas viagens de tempos em tempos para se movimentar. Esses cuidados parecem pequenos, mas somados, eles têm poder de salvar vidas. O que você vai aprender daqui a pouco são 6 formas práticas de agir todos os dias para reduzir o risco de trombose. Mas antes de chegar a elas, é importante entender melhor o que acontece dentro do nosso corpo quando esse problema surge. Só assim você vai perceber o quanto essas medidas realmente fazem diferença. Para entender como prevenir a trombose, primeiro precisamos compreender o que acontece dentro do nosso corpo quando ela surge. Imagine as suas veias como tubos elásticos por onde o sangue precisa passar sem parar. O coração funciona como uma bomba, empurrando o sangue o tempo todo para que ele leve oxigênio e nutrientes a cada pedacinho do corpo. Quando estamos nos movimentando, os músculos das pernas ajudam a empurrar esse sangue de volta para cima, contra a gravidade, até chegar novamente ao coração. O problema começa quando passamos muito tempo parados, seja sentados ou em pé. Nessas situações, o sangue circula mais devagar e pode começar a se acumular em algumas partes das veias, principalmente nas pernas. Quando o sangue fica parado por tempo demais, existe o risco de ele formar coágulos, que são como pequenos pedaços de sangue endurecido. E é justamente isso que chamamos de trombose. Agora, por que a trombose é tão perigosa? Porque esse coágulo não precisa ficar preso onde nasceu. Em alguns casos, ele pode se soltar e viajar pelo corpo até chegar em lugares vitais, como o pulmão, o coração ou o cérebro. Quando isso acontece, o resultado pode ser uma embolia pulmonar, um infarto ou até um derrame. É por isso que médicos do mundo inteiro alertam tanto para o risco dessa condição. Mas a boa notícia é que existem formas de evitar que esses coágulos se formem. E aqui chegamos ao ponto central deste vídeo. 6 formas simples de prevenir a trombose ainda hoje. Nenhuma delas exige grandes sacrifícios. Na verdade, são hábitos que qualquer pessoa pode adotar no dia a dia. Primeira forma: movimentar o corpo com frequência. Se você passa muito tempo sentado, seja trabalhando em frente ao computador ou assistindo televisão, lembre-se de levantar a cada 1 ou 2 horas, caminhar por alguns minutos, alongar as pernas, ou até subir e descer alguns degraus, já faz uma grande diferença. O movimento ativa os músculos da panturrilha, que funcionam como uma espécie de bomba auxiliar para empurrar o sangue de volta ao coração. Pessoas que trabalham sentadas e não fazem pausas correm um risco muito maior de desenvolver trombose. Segunda forma: manter-se bem hidratado. A água é fundamental para que o sangue não fique espesso demais. Quando não bebemos líquidos suficientes, o sangue pode ficar mais grosso, e isso aumenta a chance de coágulos. Beber de 6 a 8 copos de água por dia já ajuda bastante. Se você viaja com frequência, especialmente de avião, lembre-se de beber água regularmente, mesmo que não esteja com sede. O ar dentro dos aviões é muito seco, e isso favorece a desidratação. Terceira forma: evitar ficar parado por longos períodos. Aqui eu não falo apenas de quem trabalha sentado. Ficar muito tempo em pé, como acontece com balconistas,
professores ou seguranças, também pode prejudicar a circulação. Se esse for o seu caso, tente se movimentar sempre que possível, mesmo que seja apenas mudar o peso de uma perna para a outra, fazer pequenos passos no lugar, ou contrair e relaxar os músculos da panturrilha. Esse simples hábito já ajuda o sangue a circular melhor. Quarta forma, cuidar da alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e cereais integrais, ajuda a manter o sangue mais saudável e as veias em bom funcionamento. Evitar o excesso de sal também é importante, já que o sal favorece a retenção de líquidos e pode aumentar o inchaço nas pernas. Além disso, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, gordurosos e cheios de açúcar também ajuda a proteger a saúde vascular. O que você come tem um impacto direto no funcionamento do seu corpo, inclusive na prevenção de coágulos. Quinta forma, praticar atividade física regularmente. Não é preciso ser um atleta para se proteger da trombose. Caminhadas, natação, ciclismo, dança ou até exercícios simples em casa já são suficientes. O movimento fortalece os músculos e melhora a circulação do sangue. E quanto mais o sangue circula, menor a chance de ele se acumular em um ponto e formar um coágulo. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos de atividade física leve a moderada na maioria dos dias da semana. Sexta forma, estar atento aos sinais do corpo e procurar ajuda médica. Essa talvez seja a mais importante de todas. Dor ou inchaço em uma perna, calor em uma região específica, vermelhidão ou endurecimento repentino da panturrilha são sinais que nunca devem ser ignorados. Procurar atendimento médico rápido pode evitar complicações graves. Muitas pessoas perdem tempo precioso tentando aliviar a dor em casa, quando na verdade precisam de tratamento imediato. Essas 6 formas de prevenção são simples, mas poderosas. E o mais impressionante é que, quando somadas, elas reduzem drasticamente o risco de trombose. Pense nelas como uma rede de proteção. Sozinhas, cada atitude já ajuda bastante, mas juntas, elas transformam seu corpo em um verdadeiro escudo contra essa ameaça silenciosa. Agora que você já conhece essas medidas, é hora de entender por que muitas vezes deixamos essas práticas de lado e como isso pode custar caro. A partir daqui, vamos falar sobre a urgência de aplicar esses cuidados na vida real, sem esperar o problema aparecer primeiro. Agora que você já conhece as 6 formas de prevenir a trombose, eu quero que você pare por um instante e reflita. Quantas dessas atitudes você realmente coloca em prática todos os dias? A resposta para essa pergunta pode determinar se você vai viver com tranquilidade ou se vai enfrentar um problema sério de saúde. A trombose não é um problema distante, que acontece só em filmes ou com outras pessoas. Ela é silenciosa, invisível e pode se desenvolver sem dar sinais claros no início. E o maior perigo é justamente esse: acreditar que comigo não vai acontecer. Essa falsa segurança é responsável por milhares de casos todos os anos. Pense comigo. Quantas horas você passa sentado em frente ao computador, no sofá ou até no carro preso no trânsito? Quantas vezes você se lembra de beber água ao longo do dia? E quando foi a última vez que você fez uma caminhada, mesmo que rápida, para ativar a circulação? Talvez você até saiba da importância desses hábitos, mas a rotina corrida faz com que muita gente deixe para depois. O problema é que esse depois pode nunca chegar. A urgência em falar sobre trombose está no fato de que ela não dá segunda chance. Um coágulo pode se formar em questão de horas e causar consequências graves em questão de minutos. Uma viagem longa sem pausas, um dia inteiro de trabalho sem levantar da cadeira, semanas de sedentarismo acumuladas. Tudo isso pode se transformar em um gatilho para a doença. Médicos alertam que muitas das vítimas de trombose estavam aparentemente saudáveis até o dia em que tiveram a primeira crise. Pessoas que nunca fumaram, que não tinham doenças crônicas, mas que descuidaram de detalhes simples como hidratação e movimento. É justamente por isso que não basta saber o que fazer. É preciso agir. E aqui está a parte mais dura de aceitar. Muitas pessoas só mudam de atitude depois que passam por um susto, depois de ver alguém próximo internado ou depois de quase perder a própria vida. Mas você não precisa esperar isso acontecer.
Você tem hoje a oportunidade de escolher a prevenção. E quanto mais cedo você começa, maior é a proteção. 6 atitudes podem parecer pouco, mas juntas formam uma barreira poderosa contra a trombose. Levantar-se a cada 1 ou 2 horas não é difícil. Beber água ao longo do dia não custa nada. Comer alimentos naturais e se afastar dos ultraprocessados é uma questão de disciplina. Praticar uma caminhada de meia hora já muda completamente a circulação do sangue. Estar atento aos sinais do corpo e procurar ajuda médica é um ato de cuidado, não de fraqueza. E se ainda restam dúvidas sobre a gravidade do problema, pense nas estatísticas. Milhares de pessoas morrem todos os anos por complicações da trombose. E em grande parte desses casos a prevenção poderia ter feito toda a diferença. É por isso que eu digo que a trombose é traiçoeira, porque ela atinge em silêncio, mas pode ser derrotada com medidas simples. Não espere sentir dor para começar a se cuidar. Não espere um parente ou amigo sofrer para só então tomar uma atitude. O momento de agir é agora. Cada copo de água que você bebe, cada pausa que você faz para se levantar, cada caminhada que você escolhe fazer em vez de ficar parado, cada alimento saudável que você coloca no prato, tudo isso soma pontos a favor da sua saúde e contra a trombose. Eu quero que você enxergue este vídeo não apenas como informação, mas como um alerta, um chamado para que você transforme o conhecimento em ação, porque o inimigo silencioso, que é a trombose, não vai esperar você se preparar. Ele pode estar se formando neste momento, sem que você perceba, e a única defesa é agir antes. Este é apenas o começo de uma mudança que pode transformar a sua saúde e até salvar a sua vida. Nós vimos juntos o quanto a trombose é perigosa, silenciosa e, ao mesmo tempo, o quanto ela pode ser evitada com atitudes simples. Repare como tudo se resume a escolhas diárias. Você não precisa de remédios milagrosos nem de tratamentos caros ou complicados para se proteger. Precisa apenas de consciência e disciplina. As 6 formas de prevenção que compartilhamos aqui são simples, mas quando aplicadas juntas, funcionam como uma armadura contra esse inimigo invisível. Vamos relembrar rapidamente. Primeiro, movimentar o corpo com frequência. Não deixe o sangue parado. Levante-se, alongue-se, faça o seu corpo trabalhar junto com o coração. Segundo, manter-se bem hidratado. A água é a base da vida e também a base de um sangue mais saudável. Terceiro, evitar longos períodos na mesma posição. Seja sentado ou em pé, é fundamental se movimentar. Quarto, cuidar da alimentação. Coloque no prato mais cores, mais fibras, mais alimentos naturais. Tire o excesso de sal, de gordura e de açúcar que só atrapalham o corpo. Quinto, praticar atividade física. Caminhadas, bicicleta, natação, dança. Escolha algo que te dê prazer e faça parte da sua rotina. E sexto, estar atento aos sinais do corpo. Inchaço, dor, calor ou vermelhidão na perna não são detalhes sem importância. São avisos que merecem atenção médica imediata. Essas 6 atitudes são como peças de um quebra-cabeça. Separadas, cada uma já ajuda, mas juntas, formam a imagem completa de um corpo protegido. É como trancar a porta de casa à noite. Você pode até confiar que nada vai acontecer, mas é muito mais seguro quando você toma as medidas de proteção. Lembre-se também de algo essencial. A saúde é o maior patrimônio que você tem. Sem ela, nenhum plano, nenhum sonho, nenhuma conquista pode ser aproveitado de verdade. Cuidar da saúde não é gasto, não é perda de tempo. É investimento. Investimento em mais anos de vida, em mais qualidade, em mais tranquilidade para você e para quem ama você. E eu quero que você veja este vídeo não como mais um conteúdo que você assiste e esquece depois de alguns minutos. Eu quero que ele seja um divisor de águas. Que a partir de hoje, você se levante mais vezes, beba mais água, cuide melhor da sua alimentação, pratique mais atividade física e ouça mais o seu corpo, porque esses pequenos gestos acumulados fazem a diferença entre ser surpreendido por uma doença grave ou viver com energia e segurança. A trombose pode ser silenciosa, mas você não precisa ser. Fale sobre isso com seus familiares, com seus amigos, com colegas de trabalho. Muitas pessoas não têm ideia do risco que correm
e podem ser protegidas simplesmente porque alguém compartilhou essa informação. Você pode ser essa pessoa que salva uma vida apenas espalhando conhecimento. E já que estamos juntos nesse propósito, eu peço uma coisa simples a você. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, se abriu os seus olhos para a importância da prevenção, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que sempre trazem dicas práticas e acessíveis para melhorar a sua saúde e prolongar a sua vida com mais qualidade. Além disso, compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo que passa o dia inteiro sentado no escritório, para aquela tia que já reclamou de dores nas pernas, ou para o vizinho que está sempre no sofá assistindo televisão. Nunca sabemos quem pode estar em risco neste exato momento. E acredite, essa informação pode fazer a diferença entre um susto grave e uma vida salva. Para terminar, eu quero deixar uma mensagem clara. Não espere o problema bater à sua porta para se mexer. A prevenção é o caminho mais inteligente, mais seguro e mais simples que existe. Cuide do seu corpo hoje para não sofrer amanhã. Faça das 6 formas de prevenção contra a trombose parte da sua rotina e colha os frutos de uma vida mais longa, saudável e plena.